Muitas vezes ouvimos histórias inacreditáveis que não foram filmadas por serem de uma outra época. Mas hoje, praticamente tudo é gravado. E tem muita coisa estranha que passaria por mentira se a prova não estivesse ali, em vídeo. E hoje eu convido você para conhecer algumas das filmagens mais impossíveis que estão correndo na internet nesse exato momento. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Quem gosta de passar um tempo curtindo um bom jogo no PC ou no videogame, deve estar acostumado a ver situações que o cenário ou algum personagem fica completamente bugado, fazendo alguma coisa que não deveria. E na maioria das vezes chega a ser até engraçado. Mas definitivamente não esperamos encontrar esse tipo de situação fora do mundo virtual, certo? Então me explica. O que é que deu nesse cachorro? Essa curiosa filmagem foi feita por um motorista que ficou impressionado com esse cachorro aspirante a peão, girando enlouquecidamente no meio da rua, e resolveu filmar. O bicho gira tão rápido que por alguns instantes é até difícil de entender qual é o animal. Vendo um vídeo desses, fica impossível não lembrar do pessoal que teoriza que podemos viver dentro de uma Matrix. Agora, será que além de viver dentro de uma Matrix, ainda estamos rodando em algum PC que fica travando? Ou será que nosso programa foi mal escrito mesmo? Um motorista de Uber passou por uma situação totalmente sem explicação e felizmente conseguiu filmar tudo para provar o que aconteceu. O homem estava dirigindo durante a noite no centro da cidade, quando de repente, um cara muito esquisito saiu da calçada e parou exatamente na frente do seu carro. E ficou ali, totalmente imóvel, olhando fixamente para o motorista. Achando tudo aquilo muito estranho e ficando com medo, o Uber começou a dar ré no carro para manobrar e sair fora dali. Só que conforme ele se afastava, o cara lá na rua começava a ir atrás do carro, deixando tudo muito mais sinistro. Driving down, and this guy out of nowhere in the middle of the street goes right in front of my car. O motorista começa a ficar verdadeiramente assustado com a situação e chama a polícia, enquanto o cara ali, paradão, só se move quando o carro também se move. O pobre do motorista até tenta jogar para o lado e sair pela calçada, mas o homem rapidamente bloqueia a passagem dele. Look, let's say I want to try to go through. Look at that. You see that? You see that? He's not letting me through. O motorista chega a perguntar se ele quer dinheiro ou se precisa de alguma ajuda, mas não obtém nenhuma resposta. Yo, do you need money, bro? Do you need help? Are you okay? E o negócio vai ficando tão estranho que em certo momento os olhos do cara na rua parecem brilhar, só para completar toda essa bizarrice. Wow, look at his eyes. You see that? Não demora muito, a polícia chega. E quando parecia que o amigo no volante teria alguma paz e poderia manobrar seu carro em paz, adivinha só? O cara continua seguindo o carro, mesmo com a polícia por ali. Na verdade, ele ignora completamente a presença dos policiais, mesmo quando recebe ordens para parar. No fim das contas, os policiais conseguiram tirar o homem da rua, nos deixando com várias teorias sobre o que foi isso que acabamos de ver. Alguém com problemas mentais, doidão de alguma coisa, ou esse comportamento teria alguma outra explicação? O que você acha? Vamos para essa filmagem que está deixando todo mundo doido atrás de uma explicação. Durante um passeio de carro em família, a mulher que dirigia reparou num grupo de pessoas totalmente imóveis e parou o carro para tentar entender o que estava acontecendo. E, é claro, fazer aquele vídeo maroto para postar nas redes sociais. No início, ela imaginou que pudesse ser algum tipo de brincadeira, mas a quantidade de pessoas envolvidas era de espantar qualquer um. E quanto mais ela avançava com o carro, mais e mais pessoas eram vistas do mesmo jeito, completamente paralisadas, como se tivessem sido pausadas. E a posição de algumas pessoas sugere exatamente isso, como se estivessem fazendo alguma coisa do cotidiano e paralisaram do nada. Repara só, tem um cara que parece que está no telefone, o outro parece estar gesticulando alguma coisa e por aí vai. Na postagem que fez mostrando a filmagem,
A mulher disse que chegou a pensar que estavam gravando um filme ou série, mas logo deixou essa ideia de lado, pois não tinha nenhum equipamento de gravação ou equipe de produção em parte alguma. A mulher confessou que chegou a ficar com medo quando não conseguiu descobrir o que estava acontecendo e foi ficando nervosa e tonta com toda aquela situação. Então achou melhor sair dali o mais rápido possível. Afinal, não queria pagar para ver o que aconteceria, ainda mais com a família dentro do carro. Ela também chamou atenção para uma mulher que parece estar flutuando sobre o asfalto, mas admitiu que, como não reparou nisso na hora, pode ser apenas uma questão de perspectiva, o que nem de longe deixa essa gravação menos estranha e inexplicável. Com certeza, você já viu algum avião passando pelo céu deixando aquele rastro que parece uma fumaça branca, certo? É bem comum aeronaves deixarem esse rastro chamado de contrail. Mas você também já deve ter visto aviões passando sem fazer isso, eu não tenho dúvida. Mas uma coisa que talvez você não tenha visto ainda é o rastro passar sem o avião. Nessa filmagem feita em Bucareste, na Romênia, a pessoa reparou que o rastro estava se formando no ar como se tivesse alguma aeronave ali. Mas nada, é como se um avião invisível estivesse cruzando o céu. E não para por aí não, porque 2 dias depois, a mesma pessoa fez outra filmagem tão misteriosa quanto essa. Dessa vez, a gravação foi feita ao entardecer, mostrando a silhueta de um avião, mas bem transparente, quase tão invisível quanto o outro, e com os brilhos coloridos bem fortes, como se fossem fogos de artifício. Até onde sabemos, depois dessa última filmagem, nada de extraordinário voltou a ser visto. Mas o mistério sobre esses aviões continua até agora. Esse nosso continentezão americano é cheio de lendas sobre todo tipo de coisa. E uma criatura que é famosa de norte a sul e aparece em várias histórias são as bruxas. Bom, sabemos que a maioria das lendas de bruxas tem origem em coisas completamente normais, que as pessoas vão aumentando com o passar dos anos. Mas será mesmo que todas elas são apenas fruto da imaginação fértil da humanidade? Eu pergunto isso, pois no México, algumas pessoas viram e filmaram, em plena luz do dia, esse negócio aí passando tranquilamente sobre uma floresta. E afirmaram na época que se tratava de uma bruxa. Tá bom, você pode me dizer que isso aí deve ser um drone, certo? Foi o que eu também pensei logo de cara. Mas essa filmagem é lá de 2006, quando drones eram praticamente inacessíveis para a maioria das pessoas. E isso não é tudo, porque 2 policiais foram chamados nesse dia para averiguar o que estava acontecendo. E os 2 teriam visto a tal bruxa frente a frente. Olha só que loucura! Os moradores próximos do local onde a tal bruxa passou chamaram a polícia e disseram que viram onde ela havia pousado, que era numa casa no meio do mato, próxima do cemitério daquela vila. Vale lembrar que essa filmagem foi feita no final da tarde, então quando os policiais chegaram lá, já estava de noite. Mas mesmo assim, corajosamente, os guardiões da lei mexicana foram lá ver qual era dessa tal bruxa. Acho que eles pensaram que não encontrariam nada, né? Mas encontraram. Dá uma olhada só no relato dos 2 policiais. Persona vestida de negro, así con plumas, 2 garras negras, así negras. Me asusto y me doy cuenta que donde la veo así, pero ella iba agachada. Entonces me hago para atrás, me meto otra vez al cuarto donde estaba y de este lado, al cerrar la puerta, venía otra. Estaba vestida de negro y tenía unos ojos grandes y tez morena, pero ya no me alcancé a ver más. Estaba vestida de negro, traía un gorro con una punta hacia atrás, pero no tenía nada de escoba, nada, pero iba volando sola. Segundo os 2, no local foram encontradas 2 criaturas com essa descrição que eles deram e que, quando foram vistas, saíram voando pelo cemitério e sumiram na escuridão da noite para não aparecer mais. O que será que foi filmado nesse vilarejo? E o que esses policiais viram? Será real ou tudo parte de uma farsa?
Por que policiais arriscariam suas carreiras com uma história dessas? Eu sei, tudo isso deixou um caminhão de perguntas em aberto, mas eu gostaria mesmo de saber qual a sua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários. Histórias de objetos se movendo sozinhos são muito famosas, e mesmo a maioria esmagadora das filmagens tendo alguma explicação que não demora muito a ser encontrada, algumas gravações permanecem um mistério por um bom tempo. E parece ser esse o caso dessa filmagem feita pela câmera de segurança de um bicicletário no Reino Unido. Ao chegar pela manhã para retirar sua bicicleta, um homem encontrou seu meio de transporte jogado no chão. E querendo saber quem teria feito aquilo com a sua bike, o homem pediu para ver as câmeras de segurança, só para ficar ainda mais confuso. O vídeo mostra a bicicleta se movendo sozinha para trás, como se fosse puxada por alguém. O mais estranho é que a bike parece estar em uma parte inclinada, o que tornaria o movimento ainda mais impossível. E ela ainda está presa em algum encaixe no chão. Repare como ela se solta desse encaixe exatamente como se estivesse sendo puxada. Muita gente vem tentando encontrar uma explicação para essa filmagem, e uma assombração ou uma armação são de longe as hipóteses mais comentadas. Mas e você, o que acha? E aproveitando que já estamos falando de objetos se movendo sozinhos, vamos a um hospital na Índia, onde as câmeras de segurança gravaram uma situação no mínimo inacreditável. No meio da noite, uma cadeira de rodas comum, daquelas que não possuem nenhum tipo de motorização, começa a se mover no hall de entrada do hospital. A gente pode até chegar a pensar que o local é inclinado, e isso está fazendo a cadeira se mover. Mas aí aparece uma escada pelo meio do caminho, e a cadeira sobe tranquilamente, só para deixar tudo ainda mais estranho. Um detalhe interessante é que na escada que a cadeira subiu, havia uma rampa ao lado, o que seria muito mais simples de subir, mas ela foi pela escada mesmo, sem medo de ser feliz. Nas imagens das câmeras de segurança, a gente ainda consegue ver que o recepcionista do hospital percebe uma movimentação anormal por ali, e sai para verificar o que pode ser. E parece não acreditar nos próprios olhos ao assistir a cadeira indo embora, sozinha. Histórias de fantasmas sempre foram uma das favoritas de muitas pessoas. E antes dos celulares e das câmeras mais compactas, o que tinha de gente falando que viu assombração pra lá e pra cá, não dá nem pra contar. E na maioria das vezes, quando alguém chegava com essas ideias, virava logo motivo de piada. Mas não é só no passado que isso ocorria, não. Pois no México, uma mulher que afirma ver com frequência um fantasma numa praça que fica no caminho da sua casa, virou motivo de chacota para os amigos, quando decidiu falar da tal assombração. E como ela não tinha nada gravado, ninguém acreditou. E para tentar provar que não era mentirosa e nem doida, a moça tentou por várias noites gravar o tal fantasma sem sucesso. Mas a vontade de provar era tanta que a mulher reservou durante alguns dias um quarto num hotel que fica de frente para essa praça e instalou uma câmera na janela desse prédio. E depois de assistir horas e horas de gravações feitas por 2 dias, finalmente a figura surgiu nas imagens. No vídeo é possível ver uma espécie de sombra surgindo do nada e tomando uma forma humana no meio da praça. A aparição começa a caminhar pelo local como se esperasse alguém, e após algum tempo desaparece sem deixar nenhum rastro. É impossível descrever como seria a aparência do suposto fantasma, pois mesmo tendo uma forma humana, ainda se parece apenas com uma grande sombra. Curiosamente, a aparição seria exatamente igual à descrita pela mulher quando contou sua história para os amigos, que eu acho que agora vão colocar um pouco mais de fé na moça. Um indiano chamado Panji ganha vida mostrando em seus vídeos a vida selvagem do seu país, geralmente gravando junto com cobras, crocodilos e outros animais que a maioria das pessoas não teria coragem de se aproximar, e foi tentando encontrar uma dessas criaturas no meio da madrugada que Panji acabou dando de cara com algo muito, mas muito mais estranho e assustador. A filmagem mostra Panji e sua equipe se embrenhando no mato atrás de uma espécie de serpente,
Mas do nada, alguma coisa atravessa a escuridão e é brevemente capturada por uma das câmeras. De cara, ninguém percebe que alguma coisa errada não está certa, mas logo o Panji percebe que tem alguma coisa estranha ali rondando eles. Apa itu? Apaan itu, Pak? Lu lihat ya tadi, Mbak? Lihat lah. Panji consegue ver a criatura e fica extremamente confuso. E na curiosidade, ele e toda a equipe correm atrás para tentar descobrir o que era aquilo. Só que o negócio era muito mais rápido que eles e desapareceu em meio à escuridão antes de ser capturada, deixando todo mundo extremamente confuso com o que acabaram de ver. Quando Panji postou esse vídeo, alguns comentários sugeriram que possa ser apenas uma pessoa, enquanto outros dizem que o tamanho não condiz com a de um humano, e a forma é bem estranha quando vista no zoom, e acreditam que possa ser alguma criatura desconhecida das florestas. Mas e para você? O que foi filmado nessa noite? Um youtuber chamado The Highway 9 encontrou uma galeria de túneis na área florestal da sua cidade, e resolveu fazer um vídeo mostrando a exploração desse túnel junto com seu cachorro. A ideia era mostrar o que tinha no lugar e até onde os túneis levavam. E para deixar o vídeo mais interessante, o cara resolveu fazer tudo isso durante a noite. O primeiro túnel que o rapaz entra não demora muito para terminar, e lá no final, vários morcegos são vistos tirando uma pestana pendurados no teto, o que é completamente normal para um túnel abandonado no meio da floresta. Mas o cara não ficou satisfeito e continuou explorando, dessa vez pegando o túnel que levava para o outro lado. Ele não leva muito tempo para sacar que esse segundo túnel é bem mais profundo do que o primeiro. E dá pra perceber que mesmo com um baita cachorrão de segurança do lado, o cara começa a ficar com medo. No final do túnel, o jovem encontra alguma coisa que é até difícil de definir, mas parece ser algo bem alto com alguma coisa enrolada em volta do corpo, e fez o cara sair correndo de lá apavorado o mais rápido que pôde. Assim que esse vídeo foi postado, muitas pessoas comentaram dizendo que a criatura deve ser fake, pois se fosse alguma coisa real, o cachorro teria surtado e partido para cima, ou pelo menos teria latido muito. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe interessante sobre isso. Repararam que em momento algum o cachorro fica irritado, latindo ou tendo qualquer comportamento agressivo, enquanto vários morcegos passavam por cima da cabeça dele? Visitando o canal desse youtuber que fez a filmagem, eu descobri que esse cachorro é treinado e muito bem treinado. Seria normal que ele mantivesse a postura de calma independente do que acontecesse. Ah, e por falar no canal desse cara, uma coisa que deixa tudo isso ainda mais misterioso é que esse é o único vídeo que mostra qualquer coisa considerada fora do normal. E é sinistramente o último vídeo que foi postado. E olha, isso já faz 3 anos. Seria uma farsa ou alguma coisa realmente está habitando aqueles túneis? Você decide. Décadas atrás, os donos de grandes fazendas costumavam ter uma espécie de cemitério dentro das suas terras, que era destinado ao fazendeiro e seus familiares. Mas com o tempo, fazer isso deixou de ser uma coisa comum e passou até a ser ilegal em alguns lugares. Mas muitos desses locais sobreviveram ao tempo e ainda existem. E foi num desses cemitérios de família, que fica numa fazenda no Novo México, que algo inacreditável aconteceu. Devido a uma forte seca, um grande incêndio se formou e atingiu a plantação dessa fazenda, devastando tudo pelo caminho. Bom, nem tudo.
O fogo atravessou praticamente a propriedade inteira, varrendo tudo no seu caminho. Mas o local de descanso de uma menina já falecida há muitas décadas permaneceu intacto, como se alguma coisa tivesse protegido aquela parte do solo. Depois que essa filmagem correu à internet, surgiram vários comentários de pessoas que disseram ter ido até o local e que realmente aquela área havia ficado intacta. E também relataram sentir uma espécie de paz quando estavam sobre a área não queimada. Já outros comentários mais céticos disseram que o local pode não estar queimado por causa de alguma coisa que foi jogada no solo antes do fogo chegar. Uma proteção sobrenatural ou alguém jogou alguma coisa no solo? Por que aquele pedaço de terra não pegou fogo na sua opinião? Filmar os filhos brincando quando são crianças é uma prática cada vez mais comum, já que nos dias de hoje é só puxar o celular e começar a gravar. E com esses milhares de vídeos sendo produzidos, às vezes, coisas muito estranhas que parecem não ter uma explicação acabam sendo registradas em vídeo. E um ótimo exemplo disso é essa filmagem que estamos vendo. Percebeu a bizarrice? Não? Então olha de novo e depois me explica de onde é que saiu essa bola. A filmagem parece mostrar apenas uma criança brincando com a cachorrada, mas do nada mesmo, surge uma bola de basquete no meio da história que ninguém sabe dizer de onde veio. E você, alguma sugestão? Me conta aqui nos comentários se você conseguiu desvendar esse mistério. E por falar em situação bizarra, vocês já viram o vídeo da noiva no meio da rua durante a madrugada que tá rolando por aí? Dá uma olhada só. Até agora parece que ninguém sabe de onde veio nem para onde foi essa filmagem, mas tá rolando por aí que ela foi gravada no Brasil por um motorista de Uber que percebeu essa mulher vestida de noiva no meio da madrugada e resolveu passar próximo para saber se ela precisava de alguma ajuda. Quando a mulher percebeu a presença do carro, começou a fazer sinal de carona. E pelo que parece, a ideia do motorista era realmente parar e ajudar a moça a chegar no seu destino. Mas segundo a história, quando foi chegando perto, o homem foi sentindo uma coisa ruim e um medo surgindo que ele não teve coragem de parar e deu a volta no quarteirão para tomar um ar, voltando logo em seguida. Só que quando voltou, a mulher já tinha desaparecido. Bom, essa é a lenda que está rolando por aí sobre essa filmagem. Infelizmente não tem como a gente saber o que é ou não verdade nessa história. Temos a filmagem feita por um homem que decidiu ir numa trilha por dentro da floresta no Mississippi. Por estar acostumado a fazer esse tipo de coisa, não viu nenhum problema em ir sozinho, ainda mais que estava durante o dia. Depois de algumas horas caminhando, o homem começou a ouvir uns barulhos bem altos, como se alguma coisa estivesse quebrando os galhos das árvores ou coisa assim. E como ficou extremamente curioso, lá foi o cara atrás do barulho ver o que é que estava fazendo aquilo. E foi aí que ele fez essa gravação que estamos vendo. Na filmagem, conseguimos ver uma criatura enorme, com o corpo completamente coberto por pelos escuros, e que lembra muito um gorila. O bicho está arrancando as cascas da árvore com as mãos e jogando em uma espécie de riacho próximo, o que explica os barulhos que estavam sendo ouvidos. Mas a filmagem não para por aí não. E quando já parecia que o bicho era enorme, ele se levanta, mostrando que é muito maior do que a gente imaginou. Nesse momento, o autor da filmagem fica com medo e sai correndo de lá o mais rápido que consegue, postando esse mistério na internet assim que chegou em casa. Nas redes sociais, muita gente diz que pode ser um gorila. Só que como não existem gorilas selvagens nos Estados Unidos, essa ideia logo foi descartada.
Também foi dito que pode ser uma farsa criada pelo próprio autor do vídeo, enquanto outros acreditam que essa filmagem entra sim para a lista das aparições do famoso pé grande pelas florestas norte-americanas. Existe muita coisa estranha capaz de deixar as pessoas verdadeiramente assustadas. E essa é até uma justificativa recorrente de quem jura de pé junto ter visto algo bizarro, mas que na hora do medo ficou tão paralisado que não conseguiu filmar e nem fotografar, ficando só com uma história para contar que provavelmente ninguém vai acreditar. Bom, mas nem sempre é assim. E felizmente, existem algumas pessoas com sangue frio e nervos de aço, dispostas a puxar a câmera não importa o que aconteça. E pelo que parece, seria esse o caso dessa filmagem que teria sido feita na Califórnia durante a madrugada. Segundo a história do vídeo, o convidado de uma festa acabou pegando no sono no quintal da casa onde estava e acordou com os barulhos de alguma coisa mexendo no lixo dos restos da festa. No início ele não deu muita importância, pensando que fosse apenas um cachorro, mas quando percebeu a coisa bizarra que estava ali na sua frente, começou a filmar. O vídeo mostra o que parece ser uma criatura muito, mas muito assustadora, com um rosto extremamente medonho, que mais parece uma mistura de lobo com morcego e com sabe-se lá mais o que. O bicho parece ter o corpo todo coberto por uma pelagem marrom, possuir umas orelhas pontudas e andar sobre 4 patas, além de definitivamente não parecer um cachorro. Infelizmente, o vídeo tem uma qualidade bem fraca, e olha que pra ficar assim, eu tive que dar uma boa melhorada. E exatamente por causa dessa falta de qualidade, algumas pessoas dizem que esse é um sinal claro de que o vídeo não é real, e sim uma criatura muito bem feita, provavelmente por alguém envolvido com cinema. Já outros acreditam que a falta de iluminação foi o que impossibilitou uma filmagem melhor, e acham que o vídeo mostra sim alguma criatura desconhecida ou pelo menos algum animal com um sério problema genético. Verdadeiro ou não, só sei que eu é que não queria dar de cara com um bicho desse. No Texas, um grupo de amigos viajava por uma estrada de terra no meio da noite, indo para uma festa que aconteceria dentro de uma fazenda bem afastada da cidade. Em certo momento, uma das pessoas no carro começa a filmar sua amiga cantarolando feliz da vida, enquanto mostra a estrada completamente deserta, que é iluminada apenas pelos faróis do carro. Só que de repente, eles percebem que tem algo se arrastando da estrada para dentro do mato e param o carro, achando ser um cachorro que poderia estar ferido precisando de ajuda. Oh my God, what is that? It's a dog, isn't it? O pessoal desce do carro e entra no mato atrás do tal cachorro. Só que no meio da escuridão, eles começam a ouvir o bicho fazendo um barulho de rosnado assustador. E logo em seguida, um uivo muito alto, que faz com que todo mundo saia correndo de volta para o carro e deu fora de lá. Is it? It sounds really close. Right, get in the car now, Tom. Histórias de lobisomens são muito famosas no Texas, e por lá o que não faltam são pessoas dizendo que já deram de cara com essa fera. Então não demorou nada para os amantes da lenda sugerirem que esse animal que eles pensavam ser um cachorro, na verdade, poderia ser um lobisomem voltando à forma humana, e por isso estaria se arrastando pelo chão. Já os céticos afirmam que nesse trecho do vídeo dá para ver que o animal não possui garras e que na verdade é uma pessoa fantasiada. E tem quem diga que não é nem lobisomem e nem uma pessoa fantasiada, e sim um animal, como um cachorro, coiote ou até um lobo. No meio do ano passado, uma coisa que deixou muita gente assustada e fascinada em todo o mundo foram barulhos estranhos que pareciam vir de cima, como se um avião gigante estivesse passando e fazendo aqueles sons com as turbinas. Só que nada era visto, e após alguns meses, os sons teriam parado. Mas o que muita gente não sabe é que até hoje, várias filmagens ainda estão surgindo sobre esses barulhos. E uma que está chamando bastante atenção foi essa, gravada no Canadá, que mostra um dos barulhos mais bizarros já registrados. Vamos ouvir. My phone's about to die anyway. I don't want to be out here with no phone.
So there it is again, through there. I think I just said. Maybe if we just went a bit further up, we might see something. A pessoa que faz a gravação não consegue acreditar e chega até a perguntar se não seria algum animal fazendo aquele som que ecoa por todo lugar. Oh, okay. It's not an animal, is it? O barulho é realmente muito alto e impossível de determinar a origem, pois realmente parece estar vindo de todas as direções, deixando o pessoal que fez a gravação bastante apreensivo. No final das contas, o barulho para da mesma forma que começou, do nada, colocando essa filmagem na lista enorme de vídeos com barulhos sinistros que parecem não ter uma explicação. Câmeras de segurança monitorando o que acontece nas ruas do mundo estão espalhadas por vários lugares, e esse número só aumenta, ajudando a explicar e resolver uma série de mistérios que antes eram considerados sem solução. Mas nem sempre essas câmeras trazem a solução. E às vezes, o que elas fazem mesmo é nos mostrar o mistério. Exatamente como é o caso dessa gravação feita na Índia, onde vemos uma rua bastante movimentada com carros e motos passando para lá e para cá. Só que de repente, assim, do nada, uma sombra surge do outro lado e vem atravessando a rua. Na filmagem, nós vemos essa sombra atravessar a rua enquanto passa por dentro dos carros e motos, mostrando que não pode ser uma pessoa comum que ficou desfocada na imagem. E como os motoristas não aceleram, freiam, tentam desviar ou têm qualquer tipo de reação, ao que parece, ninguém está vendo aquilo que a câmera está nos mostrando. E esse está longe de ser o primeiro vídeo mostrando esse tipo de situação, porque existem várias gravações em lugares diferentes onde uma sombra muito semelhante a essa passa por algum lugar. E o que não faltam também são pessoas tentando explicar e entender o que pode ser isso. Mas e você? Alguma ideia de como explicar essa filmagem? O que pode ser essa sombra? Me conta a sua opinião aqui nos comentários. Nos dias de hoje, é muito comum que as famílias instalem câmeras nos quartos dos filhos para poderem vigiá-los o tempo todo. E por geralmente se tratarem de bebês, o tipo de câmera usado nessas situações também tem a capacidade de gravar e transmitir o áudio do ambiente, para que os pais saibam quando as crianças estão chorando. Mas pelo que parece, nem sempre são os barulhos dos filhos que são registrados. E no caso dessa filmagem, a câmera acabou gravando uma voz sinistra, dizendo as palavras "Help me". Na filmagem, a filha da mulher, que também está no vídeo lá atrás mexendo no celular, parece estar vendo quem ou o que está fazendo aquele som e vai em direção ao local onde a câmera está instalada, estendendo a mão como se cumprimentasse alguém. Só que o espelho do armário mostra que não tem ninguém ali. Outra coisa estranha é que a mulher que está no quarto não parece ter ouvido ou percebido qualquer coisa estranha acontecendo por ali. O que fez algumas pessoas comentarem que a menina pode estar vendo alguma manifestação sobrenatural que teve seu pedido por ajuda captado pela câmera. E essa ideia assustadora ganhou ainda mais força depois que os pais da garota disseram nessa postagem que por várias vezes parece que ela está brincando com alguém ou rindo sozinha pro nada, como se estivesse vendo algo invisível para eles. Na internet, os comentários sobre esse vídeo são bem variados, e enquanto uns acham que a família armou tudo para conseguir uns likes, outros acreditam que algo sobrenatural possa estar acontecendo naquela casa, e que só a pequena garota tem a capacidade de ver. Igrejas são naturalmente locais cercados por mistérios que atraem a curiosidade de muita gente. Tanto que vídeos de coisas que parecem inexplicáveis acontecendo nesses lugares existem aos montes pela internet.
E uma das filmagens mais recentes a entrar nessa lista aconteceu aqui no Brasil e está sendo muito compartilhada no mundo todo. No vídeo, nós vemos a porta de uma igreja fechada batendo insistentemente no meio da noite, enquanto várias pessoas se reúnem do lado de fora, tentando entender o que está acontecendo. A porta continua batendo sem parar, e no fundo podemos ouvir uma mulher dizendo que não tem ninguém lá, indicando que não é possível que uma pessoa esteja fazendo aquilo. Eu encontrei esse vídeo em um fórum gringo, e lá havia alguns comentários de pessoas que disseram já ter visto esse tipo de coisa em outros lugares do mundo, mas com essa mesma peculiaridade, de ser uma igreja onde a porta fica batendo sozinha sem parar, como se houvesse alguma coisa querendo sair ou querendo entrar. Ainda nos comentários, o de maior sucesso entre aqueles que creem sugere que essa manifestação seja causada por espíritos que não encontraram seu caminho e que são, de alguma forma, atraídos para locais sagrados como igrejas, buscando salvação. Já entre os céticos, o comentário mais curtido fala sobre a possibilidade de haver algum tipo de máquina fazendo a porta bater daquela forma. Vamos continuar pelo Brasil, só que dessa vez a filmagem teria sido feita em Minas Gerais, por um casal que estava indo passar o final de semana na fazenda da família. No início da viagem, tudo estava correndo bem. Eles passaram por uma rodovia principal até chegar numa estrada onde o chão era de terra e extremamente mal iluminada. Para mostrar o quanto o acesso ao sítio era difícil, eles começaram a filmar o caminho à sua frente e acabaram gravando uma coisa que, se não fosse filmada, definitivamente ninguém acreditaria. O vídeo começa mostrando a estrada bem acidentada e escura, e bem lá na frente é possível ver algo aceso, como se houvesse uma fogueira no meio da estrada. Só que a tal fogueira parece estar acendendo e apagando, pois a iluminação não é contínua, e enquanto isso, o carro vai chegando cada vez mais perto. E é aí que eles descobrem o que era a tal fogueira. De repente, surge esse negócio aí, correndo pelo meio da estrada de terra em direção ao carro, parecendo uma pessoa feita completamente de chamas, e deixa o casal apavorado. Só que antes mesmo de se aproximar do veículo, a criatura simplesmente desaparece, exatamente como parecia estar acontecendo antes, quando a luz do fogo podia ser vista de longe, ora sim, ora não. Sem fazer ideia do que era aquilo ou o que estava acontecendo, o casal teria decidido desistir da viagem e dado meia volta para casa. Só que essa noite ainda reservava uma última surpresa para eles. Pois quando o casal chegou até o asfalto, já se sentindo mais seguro por causa da iluminação pública, a figura de fogo teria aparecido e desaparecido rapidamente outra vez na frente do carro, dando mais um baita susto neles. Na internet, a filmagem e toda a história contada com ela dividiu muita gente. As pessoas que acreditam citam várias lendas brasileiras que poderiam explicar o que foi visto nessa filmagem. E entre as mais mencionadas foi a famosa Mãe Douro, que é uma lenda muito conhecida em todo o Brasil. Já quem não acredita, acha que o vídeo não passa de uma farsa. Na Guatemala, existe um pequeno vilarejo na floresta, onde as pessoas precisam atravessar uma espécie de trilha feito dentro da mata para chegar na cidade mais próxima. O que é muito comum em vários vilarejos pelo mundo todo que são cercados por vegetação. Mas nesse lugar, começaram a surgir boatos de coisas sinistras acontecendo durante a noite e também durante o dia, na trilha que dava acesso à cidade. Segundo a história, várias pessoas viram ou foram perseguidas por uma sombra com o formato de uma pessoa que surgia do nada ou saía de dentro da floresta. E isso estaria acontecendo a qualquer hora do dia ou da noite, fazendo com que os moradores não quisessem mais usar esse caminho, acreditando que seria algum espírito raivoso da floresta. E com isso, muitos preferiram gastar horas dando a volta pelo outro lado do que passar por ali. E foi por causa desse baita problemão que
que os moradores locais tiveram a ideia de colocar câmeras nas árvores para tentar descobrir o que ou quem estaria causando toda essa confusão. E foi assim que eles conseguiram essa filmagem. No vídeo, nós vemos um garoto atravessando o local tranquilamente, até que a tal sombra surge muito próxima dele, fazendo o pobre coitado tomar um baita de um susto e ainda ter seu pé puxado pela sombra, que some completamente em seguida, enquanto o moleque sai correndo de lá o mais rápido que consegue. Na internet, muita gente passou a duvidar dessa história por não ter nenhum vídeo de alguém do local falando sobre isso, alguma matéria jornalística ou qualquer coisa assim confirmando a história. Já quem acredita no vídeo comenta que seria perfeitamente normal uma história dessas não aparecer em lugar nenhum, já que se trata de um vilarejo isolado na Guatemala. E acreditam que o que vemos no vídeo poderia ser um espírito da floresta que está insatisfeito com alguma coisa e por isso está agindo dessa forma. Mas e você? No que acredita? Uma manifestação de alguma coisa que habita as florestas e ainda é desconhecida para nós? Ou apenas uma farsa? Eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários. O tabuleiro Ouija sempre foi um tema de grande debate entre aqueles que creem que é possível contactar espíritos através dele e os que acham que é tudo manipulado consciente ou inconscientemente pelas próprias pessoas que participam do jogo. Mas geralmente, tanto para aqueles que acreditam quanto para os que não acreditam, esse é um tema interessante para histórias, filmes e, é claro, filmagens misteriosas que surgem pela internet. E às vezes é cada coisa sinistra que acontece que dá vontade de ficar o mais longe possível desse tabuleiro. Exatamente como nesse vídeo. Na gravação, nós conseguimos ver um garoto que, sabe-se lá Deus por quê, está brincando sozinho com o tabuleiro na frente de um espelho. E ao que parece, o vídeo está sendo feito por uma câmera fixa, pois permanece o tempo todo estática. Só que em um determinado momento, o rapaz larga o tabuleiro por algum motivo, se aproxima mais ainda do espelho e fica encarando a própria face refletida, protagonizando uma cena bem sombria, pois parece que o rosto no espelho é diferente de um rosto normal, talvez pelo efeito da câmera ou sei lá, só sei que ficou sinistro. Mas isso aí não é nada. Olha só o que acontece na sequência. Quando o garoto se afasta e volta para o tabuleiro, a imagem refletida no espelho não o acompanha e permanece na mesma posição, olhando para ele durante um curto período de tempo, deixando tudo ainda mais assustador, enquanto o rapaz parece nem chegar a perceber o que aconteceu. Na internet, a galera vem tentando explicar essa filmagem de várias formas. Tem quem acredite ser uma manifestação do espírito que estava se comunicando pelo tabuleiro, tem quem acha que pode ser uma espécie de atraso da câmera que causou esse efeito, e há aqueles que julgam o vídeo como uma fraude criada para ganhar atenção da internet. Bom, seja lá qual for a resposta, é sem dúvida um vídeo bem bizarro, que se não fosse filmado com alguém só contando o que viu, ninguém acreditaria não. As enormes galerias de túneis que existem debaixo de muitas cidades norte-americanas e são usadas para distribuição de água, gás, energia elétrica ou escoamento de esgoto, são famosas em várias histórias que vão desde coisas sinistras que se escondem nesses lugares até um grupo de tartarugas que são treinadas por um ratão mestre em Kung Fu. Mas não é por causa da ficção que um desses lugares vem tirando o sono de muita gente, e sim por uma filmagem real que foi feita em Denver, no Colorado. No vídeo, nós podemos ver a tampa do bueiro ensandecida, pulando loucamente do chão, chegando a sair totalmente do encaixe por alguns momentos. E olha que isso é um feito e tanto, porque uma tampa dessas pesa demais, tendo por volta de uns 60 quilos. Aí a gente imagina que é algum escapamento de gás ou alguma coisa assim que está levantando a tampa, não é? Mas parece que esse não é o caso. Porque, segundo o departamento responsável local, aquela entrada dá acesso a uma galeria pluvial, que essa tampa estaria sendo erguida pela pressão da água. Só que, como não vemos nenhuma gota d'água saindo de lá, muita gente desconfiou dessa explicação. E agora, o que não falta por lá
são pessoas tentando de tudo quanto é jeito encontrar uma outra explicação para isso, sugerindo ser desde o vazamento de alguma coisa até um possível evento sobrenatural. E é claro, pelo sim e pelo não, tá todo mundo com medo de passar em cima de uma tampa dessas. Medo que aqui no Brasil a gente já tem faz tempo, né? Lembra quando essas tampas saíam voando por aí? Eu não sei se chegou a acontecer em outras cidades, mas no Rio aconteceu e muito. Quem já frequenta o canal há algum tempo já deve ter percebido o quanto eu gosto desses vídeos absurdos que todo mundo conhece como falhas na Matrix. E sempre que aparece um desses, eu faço questão de mostrar aqui. Pois bem, agora nós veremos não só um desses vídeos, mas talvez o mais surreal que já passou por aqui. Eu já aviso de antemão que, infelizmente, essa é uma daquelas filmagens que ninguém sabe de onde veio e nem para onde foi. Então tudo que você sabe sobre ela é muito pouco ou quase nada. No vídeo, nós vemos um homem descendo a escada, quando do nada brota uma pessoa do chão, no melhor estilo bug do GTA. A gravação é muito bizarra, e a forma como a pessoa aparece toda desconjuntada é mais bizarro ainda. Nesse zoom, a gente vê ainda melhor como o negócio é estranho, e o pobre do cara parece que vai se afastando sem fazer ideia do que acabou de acontecer ali, bem debaixo dos seus pés. Infelizmente, como eu disse, não se sabe a origem desse vídeo e nem quem foi a primeira pessoa a postar, o que logicamente deixa todo mundo bem desconfiado. Nos comentários, tem muita gente dizendo que isso aí só pode ter sido feito em computação gráfica, enquanto outros imaginam que havia alguma espécie de alçapão naquela mureta, por onde a pessoa pode ter saído. E por causa da qualidade do vídeo, ficou parecendo que ela brotou do nada. Mas sempre vai existir aquele fã de Matrix dentro de nós imaginando alguma outra explicação. No final das contas, como isso aí aconteceu, ninguém sabe. Talvez nem o cara que aparece nas filmagens. Mas e aí, alguma ideia? Lendas sobre criaturas fantásticas habitando os 7 mares são famosas em qualquer canto do mundo. E talvez por causa da Disney, ou por alguma tara bizarra em mulheres metade peixe, as mais famosas dessas criaturas são de longe as sereias. Então, não é estranho que de vez em quando apareça alguém defendendo a existência de alguma coisa ainda desconhecida para nós que tenha dado origem a essa lenda, gerando uma baita discussão nos grupos dedicados a esse tipo de assunto. E quando surge alguma filmagem nova atribuída a essa criatura, é aí que a internet vem abaixo. Mas dessa vez, o que tá rolando por aí não é somente o vídeo, mas também uma história, no mínimo, bem curiosa sobre como ele foi feito e a quem pertencia. Segundo a história dessa filmagem que estamos vendo, ela foi encontrada dentro do HD de um pesquisador marinho que fazia uma expedição pela Grécia, e junto com várias outras fotos e vídeos estava essa gravação, com o nome Sereia e uma interrogação logo em seguida. Ainda segundo a postagem, esse pesquisador já teria falecido há muitos anos, o que dá a entender que é um vídeo bem antigo e que foi descoberto atualmente pelo neto dele, que teria divulgado a filmagem junto com algumas anotações do avô, que parece ter ficado obcecado com a lenda das sereias depois daquele dia. Na filmagem, nós podemos ver alguma coisa sentada em uma pedra bem distante da pessoa que está gravando. E o formato lembra demais de uma sereia, exatamente como vemos nos filmes. E mesmo a qualidade das imagens estando longe de serem boas, com o zoom dá para perceber os detalhes da cauda, que parece ser azul, enquanto o corpo, da metade para cima, parece ser branco, como se houvesse mesmo uma transição de escamas para a pele. Nos comentários, a maioria das pessoas disse não acreditar em nada disso, e o fato do nome do tal pesquisador não ser mencionado em momento algum foi muito lembrado como um indício de que a história não deve ser real. Outro indicativo de fraude que também foi bastante comentado foi do vídeo ser tão borrado, o que pode ser proposital na tentativa de esconder que pode ser um boneco ou alguma coisa assim. Já quem acredita na filmagem diz que não temos como saber há quanto tempo essa gravação foi feita. Então a imagem pode ser tão borrada assim por ter sido feita em uma época onde as câmeras não eram muito boas. E o nome do homem pode não ter sido mencionado propositalmente para preservar sua identidade.
A maioria da galera que diz acreditar não fala que é exatamente uma sereia como nós vemos nos filmes e desenhos, e sim que seria alguma criatura não catalogada que tenha essa forma e tenha dado origem à lenda. Quem costuma pegar aquele engarrafamento nosso de cada dia sabe que muita coisa bizarra acontece no trânsito. Mas geralmente, por mais estranho que seja, costuma ter uma explicação simples que não demora para aparecer. Mas pelo que parece, esse não é o caso dessa filmagem. Dá uma olhada bem atenta e vê se você percebe alguma coisa de errado aí. Esse vídeo foi gravado por um homem que, ao perceber a bizarrice que estava acontecendo no carro da frente, começou a gravar para rever várias vezes na tentativa de encontrar uma explicação. E como não conseguiu, postou na internet para ver se alguém solucionava esse mistério. Conseguiu perceber? Não! Então repara só no retrovisor do carro e na cabeça do motorista do carro da frente. And his face is moving, but look at that, his face just moved, but the guy in the mirror is staying the same. Yo! Na filmagem, nós ouvimos o cara que está gravando, desesperado, que o homem no carro da frente move o rosto várias vezes para direções diferentes, enquanto o reflexo no retrovisor permanece imóvel. O cinegrafista fica tão espantado que chega a dizer que a Matrix está quebrada. The Matrix is broken. E não é para menos tanto espanto, né? Que coisa mais estranha! Na internet, muita gente sugeriu que tinha alguém no banco de trás do carro com a mesma aparência do motorista, e o que o espelho estaria refletindo seria essa pessoa. Só que eu fui atrás da filmagem completa, e nela nós podemos ver que o homem está sozinho no carro. Outra explicação sugerida foi que a imagem do espelho só parece imóvel por causa do ângulo, mas muita gente discorda dessa explicação por N motivos. E infelizmente não apareceu ainda uma resposta definitiva que ponha fim a esse mistério. E você, alguma ideia de como isso foi possível? E já que estamos falando de falhas na Matrix, vamos continuar nesse barco com uma filmagem que surgiu há pouco tempo nas redes sociais e vem tirando o sono da galera que só consegue dormir depois que consegue respostas. O vídeo é filmado a partir de um carro que está subindo a rua. E nele, nós vemos um homem andando pela calçada sozinho enquanto retira o casaco. Só que do nada mesmo, brota um outro cara na calçada com uma camisa vermelha. E se o negócio já não estivesse completamente surreal, o primeiro homem entrega o casaco pro de camisa vermelha, protagonizando uma situação inacreditável. Assim como no primeiro vídeo, muita gente acredita que o truque seja uma questão de ângulo, e que o cara de vermelho sempre esteve ali, só que fora do campo de visão. Muitas outras tentativas de explicação foram dadas, desde alguma coisa sobrenatural até o fruto de um excelente trabalho de edição, enquanto outros não acreditam em nenhuma dessas teorias e ainda buscam uma resposta que coloque um ponto final nessa discussão. Muitas pessoas adoram imaginar que criaturas de lendas e contos podem já ter existido ou até que ainda estão por aí em algum lugar. Tanto que de vez em quando surgem algumas filmagens que muitas vezes afirmam mostrar alguns desses seres. E esse é o caso desse vídeo que surgiu na internet dizendo ter sido feito por um homem que passeava de lancha por um arquipélago na Indonésia. Nas imagens é possível ver o que seria uma sereia deitada na areia da praia, como se estivesse pegando sol. Por alguns instantes, parece mais se tratar de uma boneca ou escultura, mas logo começa a mover as mãos, deixando tudo ainda mais misterioso. O homem teria dito que conseguiu se aproximar da tal sereia e fazer uma série de imagens bem próximas e em alta definição, mas não quis permanecer no local por muito tempo por medo e por não querer incomodar a criatura. A Indonésia sempre foi muito rica em contos de sereias espalhados por marinheiros no passado, e isso faz com que essa história fique ainda mais interessante, o que levantou uma pequena discussão sobre o tema assim que esse vídeo surgiu. Algumas pessoas acreditam que podem existir criaturas que são semelhantes às lendas, e que esses contos viriam desses seres. Outros já acham que tudo não passa de fantasia e armação, e tem também quem acredite nas histórias, mas acha que esse vídeo é uma fraude. E você, no que acredita?
E antes de partir para nossa última filmagem de hoje, eu gostaria de pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber mais listas como essa. E eu te convido também para me acompanhar lá no Instagram para a gente trocar uma ideia mais próxima, beleza? Muito obrigado e vamos em frente! E vamos fechar a nossa lista de hoje com chave de ouro, mostrando 3 registros bem nítidos feitos por 3 pessoas diferentes da mesma cidade que acreditam terem filmado um lobisomem. Tudo começou quando 2 irmãos foram fazer um passeio de barco no Lago Cado, que fica na comunidade de Karnak, no Texas. Tudo parecia normal naquela bela tarde de verão, até que isso aí aconteceu. Okay, so it's something... dog or what? Oh, la verga! De repente, um deles percebeu que havia alguma coisa muito grande bebendo água no lago e até chegou a pensar que fosse um cachorro, por causa da posição e do pelo por todo o corpo. Mas a criatura se levantou, mostrando que deveria ter uns 3 metros e conseguia ficar de pé tranquilamente. O final da filmagem ficou bem tremida, acho que por causa do susto que os caras levaram. Mas dá para perceber nesse momento que a criatura volta a ficar sobre 4 patas e foge rapidamente para dentro da floresta. Depois disso, os caras foram correndo para a cidade para mostrar para todo mundo o vídeo da criatura fantástica que eles conseguiram filmar. Mas quando chegaram lá, foram surpreendidos por uma outra pessoa gritando aos 4 ventos que tinha conseguido fazer uma gravação de um lobisomem. Essa outra filmagem que estava rolando pela cidade tinha sido feita um pouco mais cedo, nos arredores daquela mesma floresta que contorna o lago, e foi feita por um homem que passeava com seu cachorro. Na filmagem, o cachorro percebe a presença da criatura e vai lá. E até aí, o homem nem parecia ter se tocado do tamanho da coisa que estava escondida ali. Imagina o susto quando ele viu aquele monstrão correndo atrás do seu cachorro. O homem teria parado de filmar e saído correndo chamando seu cachorro, que foi ao seu encontro, enquanto o lobo gigante fugiu para dentro da floresta. Agora, a cidade toda estava surtando com essas 2 filmagens super nítidas feitas durante o dia e por pessoas que não costumam fazer esse tipo de brincadeira. E foi aí que um morador decidiu colocar aquelas câmeras ativadas por movimento espalhadas pela floresta, para ver o que conseguiria capturar. E 2 dias depois, quando voltou para a floresta para buscar as câmeras, descobriu que uma delas estava completamente destruída, mas com um cartão de memória intacto. E foi desse cartão de memória que teria saído essa fotografia. Após esse último registro, a criatura não teria voltado a ser vista, mesmo tendo sido bastante procurada pelos habitantes daquela cidade. Na internet, as pessoas têm muitas dúvidas sobre essa história, e enquanto alguns acreditam que foi tudo forjado pelas pessoas da cidade, outros afirmam que as imagens falam por si só e creem que o lobisomem de Karnak seja real. E você, o que acha? Eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.